Oi, meu nome é Euler e hoje a gente vai ver um pouquinho as funções oxigenadas, né? Então, a gente já viu tudo sobre os hidrocarbonetos, tá? Então, a gente já viu o que são esses hidrocarbonetos, nós já demos nomes a eles, né? A nomenclatura dos hidrocarbonetos de acordo com a IUPAC. Mas apesar de existirem muitos desses hidrocarbonetos, eles estão longe de representar a totalidade dos compostos da química orgânica, né? Porque a gente consegue inserir vários átomos dentro dessas cadeias carbônicas. Então, a gente consegue várias outras configurações de cadeias carbônicas de funções orgânicas, tá bom? Então, hoje a gente vai ver algumas dessas funções orgânicas que contêm o oxigênio na cadeia. E aí, vale lembrar que o oxigênio é um átomo que ele precisa de 2 elétrons para completar o octeto, né? Então, agora a gente pode encontrar uma cadeia heterogênea em alguma função orgânica, né? Aí, diferente do que a gente fazia lá nos hidrocarbonetos. Porque os hidrocarbonetos, só com o carbono, só com o hidrogênio, a gente não tinha como ter cadeia heterogênea de jeito nenhum. Só que agora a gente pode encontrar ali ou acolá uma cadeia heterogênea. Uma dica que eu dou para vocês antes de a gente começar essa aula é que vocês prestem atenção à simples configuração de cada função, tá certo? Porque, por exemplo, eu vou falar de nomenclatura, de algumas propriedades de cada função, de algumas especificidades de cada função, mas muitas vezes, principalmente no Enem, alguns outros vestibulares tradicionais nem tanto, mas principalmente no Enem, a questão de função orgânica pede somente que você identifique a função. Então, você está com o olho ali e você já diz, é álcool, é aldeído, é cetona, é éter, e aí você já ganha a questão naquilo ali, não precisa quebrar a cabeça nem nada, é simplesmente saber aquela função que está sendo representada ali, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos os álcoois, né, que a gente tem conhecido bastante nesses últimos meses. No nosso dia a dia a gente encontra álcool no combustível, nas bebidas alcoólicas que a gente bebe bastante. A gente também tem o álcool em gel que a gente está passando na mão toda hora, né? E a gente tem outras inúmeras formas de a gente encontrar os álcoois no nosso dia a dia. Então, quando você está lá fazendo seu churrasco, você vai fazer o quê? Você vai colocar álcool lá dentro do fogo, né? Para poder aumentar lá a chama. Então, a gente está usando ele como o quê? Meio como combustível, né? Mas o que são eles, né? São os compostos orgânicos com um ou mais grupos hidroxilas ligados diretamente a carbonos saturados. Isso é muito importante, porque se esse grupo hidroxila estiver ligado a um carbono insaturado, nós vamos ter outras funções orgânicas que a gente vai chamar de enol ou inol, e tem também o fenol, que a gente vai ver que é a hidroxila ligada a outro carbono insaturado, mas é muito importante a gente lembrar que álcool é hidroxila ligado a carbono saturado, tá certo? Mas o que é esse grupo hidroxila? Essa hidroxila é esse grupamento aqui ligado, tá bom? É esse carbono saturado, é esse grupamento aqui que vai ser o oxigênio e o hidrogênio, né? Então, hidro de hidrogênio, esse oxila de oxigênio. A gente também pode chamar ele de oxidrila, tá certo? E aí a gente tem algumas estruturas, olha só. Então, a gente tem esse álcool aqui, tá certo? Olha só, oxidrila ou hidroxílio ligado a carbono saturado é álcool. Olha só, oxidrila ou hidroxílio ligado a carbono saturado também é álcool, tá certo? E olha só, esses dois aqui de baixo não são álcoois. Então, o que é que eles são? Esse aqui a gente, olha só, tem hidroxila ligado a carbono insaturado. Olha só, esse carbono insaturado aqui estava dando a ligação dupla. Esse caso aqui a gente vai chamar que essa cadeia aqui, na verdade, é um enol. Enol, a ligação dupla está dando esse nome, né? Esse EN de enol. Então, essa função aqui é muito instável, tá certo? Não dá tempo de a gente ver o enol muito bem. E eu não vou falar muito sobre isso agora porque é mais conteúdo de isomeria, mais conteúdo lá da apostila 3, apostila 4. Mas os enóis são muito instáveis, tá certo? Isso aqui também não é álcool, né? Essa hidroxila ligada a esse carbono insaturado aqui não é álcool. A gente vai chamar essa função aqui de fenol, que a gente vai ver já já, tá certo?
Então, como é que a gente classifica os álcoois, né? Então, a gente tem algumas formas de classificar os nossos álcoois. A primeira delas é de acordo com a posição da hidroxila. Então, de acordo com a posição da hidroxila, a gente vai ter 3 classificações para os álcoois. A gente vai ter como chamar os álcoois de álcool primário, álcool secundário ou álcool terciário. E de onde é que vem essa nomenclatura? Se você prestar atenção, olha só, essa hidroxila está ligada a esse carbono, e esse carbono aqui é primário. Por quê? Porque ele só está ligado a um carbono. Essa hidroxila aqui está ligada a um carbono secundário, que está ligado então a 2 carbonos, portanto, álcool secundário. E essa hidroxila aqui está ligada a carbono terciário. Então, de acordo com o carbono ao qual a hidroxila está ligada, a gente consegue classificar esses álcoois em álcool primário, secundário ou terciário. E aí não tem como a gente ter álcool quaternário, né? Porque se a hidroxila se liga a um carbono saturado, ela já está ocupando uma das ligações do carbono, né? Então, se o carbono tem 4 ligações e a hidroxila está ligada a tá fazendo uma dessas ligações, está ocupando essa ligação, a gente vai ter um carbono que no máximo pode fazer outras 3 ligações. Então, no máximo a gente vai ter o quê? Um álcool terciário. Não tem como a gente ter um álcool quaternário, tá certo? Outra maneira de a gente classificar o álcool é de acordo com a cadeia carbônica. Então, olha só, essa cadeia carbônica aqui é saturada, então eu posso chamar esse álcool de álcool saturado, de boa, tá certo? Esse aqui eu posso chamar de álcool insaturado. Opa, álcool insaturado. E esse aqui também eu posso dizer que é um álcool aromático, tá certo? Já que a cadeia é aromática. Mas preste atenção que quando eu falo álcool insaturado ou álcool aromático, eu não estou dizendo que a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, nem que a hidroxila está ligada a um anel aromático. A hidroxila ligada a um carbono insaturado não é álcool. Hidroxila ligada a anel aromático não é álcool. Eu só estou dizendo que a hidroxila está ligada a um carbono que faz parte de uma cadeia insaturada ou de uma cadeia aromática, tá certo? Como é o caso daqui, ó. Essa hidroxila aqui está ligada a carbono saturado, mas esse carbono saturado faz parte de uma totalidade, de uma cadeia insaturada, tá? Então, do mesmo jeito aqui no álcool aromático, essa hidroxila aqui está ligada a carbono saturado, mas esse carbono saturado faz parte de uma cadeia aromática, tá certo? Então, olha só, outra forma que eu tenho de classificar meus álcoois é de acordo com o número de hidroxilas que eu tenho na cadeia. Então, eu falei lá no começo que um álcool pode ter uma ou mais hidroxilas. E aqui no caso, a gente pode classificar os álcoois de acordo com o número de hidroxilas que a gente tem dentro da cadeia. Então, olha só, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem só um grupo hidroxila ligado na cadeia. Então, a gente vai chamar isso aqui de monoálcool, tá certo? Nesse segundo exemplo aqui, a gente tem 2 hidroxilas, então a gente vai chamar de diálcool. Aqui, do mesmo jeito, seguindo a mesma linha de pensamento, o triálcool. E aqui eu tenho a cadeia da glicose. Olha só, preste atenção. Aqui a gente tem outra função orgânica, tá bom? Aqui, na verdade, a gente tem a função orgânica aldeído, que a gente vai ver depois, tá certo? Mas olha só, aqui a gente tem 5 grupos hidroxilas, tá? Então, a partir de 4 grupos hidroxilas, a gente já pode chamar de poliálcool. Então, a partir de 4 grupos hidroxilas, então se uma molécula que vocês virem tiver 4, 5, 6, 7 grupos hidroxilas, vocês já podem chamar de poliálcool, tá certo? Então, essa aqui é a cadeia da glicose, vocês podem chamar assim de poliálcool. Então, agora como é que a gente vai dar nome a essas moléculas, né? Primeiro de tudo, nomenclatura IUPAC, que é a nomenclatura mais importante. O que é que a gente vai fazer? A gente vai passar por exatamente o mesmo processo que a gente passa na nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Então, identificar a cadeia principal, enumerar a cadeia principal, e aí no finalzinho a gente tem uma
uma diferençazinha em relação aos hidrocarbonetos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos identificar aqui nossa cadeia principal, a gente vai enumerar ela, e aí como é que a gente vai enumerar essa cadeia aqui? Então, se eu começar aqui pela direita, eu vou chegar na minha função orgânica no carbono 2. Enquanto se eu começar aqui pela minha esquerda, eu vou chegar na minha função orgânica no carbono 4. Então, lembrar que eu sempre tenho que escolher a enumeração em que a minha função orgânica ou que a minha ramificação fique no carbono de menor número, tá? Então, assim, eu vou começar a minha enumeração pela direita, tá certo? Que eu vou colocar 1, 2, e aí a minha função orgânica vai ficar no menor número possível, tá bom? Então, é assim que a gente vai enumerar a nossa cadeia. E aí você começa dando o nome da cadeia, de boa. Então, 5 carbonos, pente, só tem ligações simples, só tem ligações saturadas, a gente vai colocar o infixo AN, e aí você coloca um hífen, e aí você vai identificar o número do carbono ao qual a hidroxila está ligada, tá bom? Então é o carbono 2, aí você coloca 2, e aí você vai finalizar com o sufixo correspondente a álcool, que a gente vai chamar de ol. Tá? Se fosse lá no hidrocarboneto, a gente só usa o ol, né, no final. Só que aqui no álcool a gente tem essa terminaçãozinha, esse sufixo ol. Então o sufixo correspondente ao álcool é o ol, tá bom? Então esse aqui é o pentan 2-ol, tá certo? Então agora vamos fazer dessa outra cadeia aqui. Do mesmo jeito, a gente identifica a cadeia principal, olha só, cadeia principal, e aí a gente vai fazer a enumeração. A gente enumera de acordo com a numeração que fique menor, né? O possível, então a gente vai começar pelo carbono que está mais próximo já da nossa função orgânica ou da nossa ramificação. Se a gente começa aqui pela direita, a gente chega na função orgânica só no carbono 2. Enquanto, se a gente começar pela esquerda, o carbono 1 já está ligado a uma função orgânica. Então, a gente vai dar preferência à enumeração a partir da esquerda, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4. A gente começa dando a nossa nomenclatura com as ramificações. Olha só, a gente tem essa ramificação aqui, tá certo? Ramificação fenil. Então, a gente começa com as ramificações. A gente identifica o carbono da ramificação, então 2-fenil. Aí a gente já começa a dar o nome da cadeia principal, but. Só tem ligações simples, a gente usa o infixo AN, e aí a gente vai identificar os carbonos aos quais as hidroxilas estão ligadas. Como aqui a gente, no caso, tem um diálcool, a gente vai colocar 2 carbonos, né? Então a gente vai colocar 3 separados por vírgula, coloca um hífen e a gente coloca di e o ol para poder representar que é um álcool, tá? Então essa molécula aqui vai ser o 2-fenil butan 1,3-diol. Não esquecer de colocar o dio para poder avisar para a pessoa que vai ver esse nome aqui, desenhar a molécula, para poder avisar para ela que a gente vai ter 2 hidroxilas, tá certo? Então, esses exemplos aqui super simples, né? Esse aqui vai ser o etanol, um dos álcools que a gente mais conhece. E esse aqui vai ser o propan 2-ol. O propan 2-ol também é um álcool que a gente usa bastante, só que a gente conhece ele com outro nome. Outro nome para esse álcool aqui é o álcool isopropílico, tá? Então, provavelmente você já ouviu falar dele, o álcool isopropílico, tá certo? Então, é outro nome que a gente pode dar para ele. E como foi que eu cheguei a esse nome? Então, eu peguei esse grupamento aqui, eu tratei ele como se fosse uma ramificação, e no caso, esse grupo aqui seria o grupo isopropil, por isso ele tem o nome de álcool isopropílico. Do mesmo jeito eu posso dar o nome desse aqui numa nomenclatura usual, tá certo? Então, se eu tratar isso aqui como se fosse um grupamento, a gente teria o grupo etil, e aí a gente poderia chamar esse álcool aqui de álcool etílico. Outra nomenclatura, que é a nomenclatura de Kolbe, também, mas essa é bem menos usada, ela trata o metanol, ou seja, só um carbono ligado à hidroxila, como se fosse o carbinol. Eles chamam metanol de carbinol. E aí, de acordo com o que está ligado a esse carbinol, ele dá o nome da molécula. No caso, o etanol seria o metilcarbinol. E o álcool isopropílico seria o dimetilcarbinol, tá certo? Mas
é melhor dar preferência à nomenclatura IUPAC e a essa nomenclatura usual aqui que a gente usa o grupamento, tá? Então, etanol, álcool etílico e metilcarbinol são a mesma coisa. Do mesmo jeito que o propan-2-ol, álcool isopropílico e o dimetilcarbinol também são a mesma coisa, tá certo? E os fenóis, né? Então, eu já tinha citado, né, o fenol antes, dizendo que era a hidroxila ligada a um anel aromático. Então, basicamente, a definição de fenol é compostos orgânicos com uma ou mais hidroxilas ligadas diretamente, isso é muito importante, ao anel aromático, tá certo? Então, no dia a dia, a gente vê eles em alguns produtos de limpeza, tá certo? Produtos de limpeza doméstica, que são os derivados do cresol, tá? E alguns produtos da indústria alimentícia também fazem uso dos fenóis e empregam eles em essências, tá? Então, tipo, por exemplo, a vanilina, que é a essência de baunilha, que as pessoas colocam em bolo, sorvete, esse tipo de coisa. E aí, como é que a gente vai dar nome para esses fenóis? Então, a gente trata a hidroxila como ramificação nesses casos, tá certo? Então, o que acontece? O nome dessa ramificação é hidroxi. Então, eu vou pegar, por exemplo, minha cadeia aqui. Então, essa vai ser minha cadeia principal, tá certo? E aí, eu vou tratar a hidroxila como se fosse uma ramificação. E o nome dessa ramificação é hidroxi, tá? É bem simples de você entender. E aí, eu também tenho essa ramificação aqui, muito importante a gente não esquecer dela. Então, é a ramificação metil. E aí, a partir disso, você já dá a nomenclatura da cadeia. Então, mas antes, só para a gente enumerar, né, a cadeia, passo muito importante, como é que a gente vai fazer? A gente tem uma ramificação e tem uma função orgânica. Quando a gente vai enumerar a cadeia, a função orgânica tem mais importância. Então, é mais importante que os carbonos de menor número fiquem na função orgânica, tá certo? Então, a gente tem como enumerar aqui como sendo 1, 2 ou como sendo 2, 1. Como a gente tem que dar preferência para a função orgânica, a gente vai enumerar 1, 2, tá certo? E aí você começa dando o nome da cadeia. Quando a gente dá o nome da cadeia, quando a gente tem mais de uma ramificação, a gente coloca as ramificações em ordem alfabética, né? Então, a gente tem uma ramificação que começa com H, uma ramificação que começa com M. Então, a gente começa com a do H, né? A gente começa com o hidroxi. Então, a gente vai colocar a posição, 1, hífen, hidroxi. A gente coloca metil, 2 metil. E a gente coloca benzeno, tá certo? Outra forma que eu posso dar um nome para essa cadeia aqui é tratando ela como se fosse o tolueno com a ramificação. Então, como é que eu vou pegar o tolueno aqui? Olha só, o tolueno é o que a gente chama de metilbenzeno. Então, olha só, é isso aqui. Então, metilbenzeno é isso aqui. É o tolueno. E é só prestar atenção que a gente tem a hidroxila bem aqui, né? E a hidroxila está na posição orto. Então, a gente pode chamar isso aqui de ortohidroxi, né? Que a gente vai usar essa partículazinha, esse hidroxi, para poder fazer a ramificação do fenol. Então, ortohidroxi tolueno. E aí, é outra nomenclatura possível também para esse fenol. Então, vamos fazer mais uma vez, né? Uma nomenclatura de fenol. Olha só. Então, a gente vai pegar a nossa cadeia principal. Então, a gente tem algumas ramificações, né? Aqui, vamos ver essas ramificações. A gente tem essa ramificação e tem essa aqui. Então, a gente tem um hidroxi, a gente tem um metil e a gente tem um metil. Então, olha só, como é que a gente vai fazer a enumeração a partir da função orgânica, né? Então, a gente pode ir em sentido horário, sentido anti-horário aqui. Qual sentido que a gente vai escolher? Se a gente for em sentido horário, 1, 2, a gente chega na ramificação. Se for em sentido anti-horário, 1, 2, 3. Então, é melhor a gente começar no sentido horário, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Assim, a gente tem as ramificações com menores números, tá certo? Com números menores. Então, vamos dar a nomenclatura. Ramificações em ordem alfabética. Nós temos etil, hidroxi e metil, tá certo? Então, a gente vai dar o nome assim. 2 etil, 1 hidroxi,
5-metil-benzeno, tá certo? Então, é assim que a gente faz a nomenclatura desse fenol. E os éteres, né? Os éteres a gente tem eles como solventes apolares nos laboratórios, tá? Nós temos eles também numa substância antidetonante, na gasolina, que essa substância vai manter ali a explosão da gasolina normal e compassada, tá? Mas o que são os éteres? Eles são compostos orgânicos com átomo de oxigênio ligado diretamente a duas cadeias carbônicas. Então, olha só, é uma cadeia heterogênea, né? Então, o oxigênio aí vai ser o heteroátomo, olha só. Então, a gente tem um átomo diferente de carbono e hidrogênio. A gente tem um átomo aqui entre dois carbonos, ligados a duas cadeias carbônicas, do mesmo jeito aqui. Então, a gente tem uma cadeia heterogênea. Então, por via de regra, toda cadeia que tem éter é uma cadeia heterogênea. Então, olha só. A gente vai poder classificar esses éteres, tá bom? A gente tem éteres simétricos e assimétricos. A gente tem éteres... tem os éteres alifáticos, aromáticos e os mistos. E os éteres cíclicos também podem aparecer, né? Então, como é que a gente vai classificar esses éteres? Olha só. Quando a gente tem a mesma cadeia dos dois lados, a gente vai dizer que é um éter simétrico, tá? E aqui a gente vai estar percebendo que é um éter assimétrico, esse aqui de baixo, tá bom? Então, o que acontece? Aqui a gente tem apenas cadeias alifáticas ligadas a esse éter. Então, aqui a gente tem um éter também alifático. E aqui a gente tem uma cadeia alifática e uma cadeia aromática. Então, a gente vai dizer que esse éter aqui é um éter misto, tá certo? Então, olha só, aqui a gente tem um éter cíclico, né? A gente tem o éter já dentro de um ciclo. Então, aqui a gente vai ter um heterociclo. Uma cadeia heterocíclica, né? Acabei... desculpa aí, não está dando para continuar. Então, olha só. Esquece isso aqui, éter cíclico. Um heterocíclico, né? Uma cadeia heterocíclica, ficou bugado aí. E aqui a gente tem uma cadeia assimétrica, né? Não é a mesma cadeia, só que essas duas cadeias aqui são aromáticas. Então, a gente pode sim chamar esse aqui de éter aromático, tá bom? Então, na nomenclatura dos éteres, a gente tem duas nomenclaturas, né? Tem a nomenclatura IUPAC, que é o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o grupo menor, que nesse caso aqui vai ser o grupo etil, tá certo? Grupo etil. E aqui a gente vai pegar o grupo maior, que aqui é o grupo... Tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, grupo pentil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar esse grupo maior como se fosse a cadeia principal, tá certo? E esse resto aqui a gente vai tratar como se fosse a ramificação. É mais ou menos assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o grupo menor seguido da palavrinha oxi. Então, a gente vai escrever etoxi, tá bom? Não é etiloxi, é etoxi, tá bom? E aí, a gente tratando a cadeia maior como cadeia principal, a gente vai colocar etoxipentano. Então, essa aqui é a nomenclatura IUPAC desse éter. Mas a gente também pode dar outro nome. A gente pode colocar éter, coloca os dois grupos em ordem alfabética e a gente coloca o sufixo ílico no final. Então, a gente pode chamar esse éter aqui também de éter. Colocando em ordem alfabética, a gente vai chamar de éter etilpentílico. Então, essa é outra nomenclatura possível para esse éter. Então, por esse vídeo é isto, tá? No próximo vídeo a gente finaliza as funções oxigenadas, falando de aldeído, de cetonas, dos ácidos carboxílicos e dos derivados dos ácidos carboxílicos. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só falar. Até mais.